Vamos falar hoje de pessoas controladoras, né? Aquela pessoa que quer ter controle de tudo. Você conhece pessoas assim? Quer mandar na sua vida? Quer mandar com quem você anda? Que você só pode sair com ela, sair com outra pessoa fica com raiva, né? Quer também mandar na vida de, por exemplo, do seu filho, da sua mãe, enfim. Tem pessoas assim, eu conheço pessoas assim. Eu trago a Rosa pra gente fazer esse bate-papo de hoje. Mas primeiro falar pra vocês de casa que a partir de semana que vem, quarta-feira, quem não adquiriu o livro da Rosa, pode adquirir o livro na Mania Papelaria, que fica aqui no centro, na Praça Doutor Canuto, viu? Não é isso, Rosa? Bom dia! Isso sim, Darley, né? Ali do lado do Texas Beer. Verdade. Não é? O livro vai estar lá, graças a Deus, está chegando mais uma remessa. Bom dia, queridas amigas, amigos, e como diz o Darley, né? Bem-vindos à Casa do Sucesso, né, Darley? Verdade. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é as pessoas controladoras. E vocês vão identificar alguns casos de pessoas que vocês conhecem, porque é muito comum a gente encontrar hoje, tem muitos casos e cada dia estão aumentando mais, por causa do estresse que a gente vive. O mundo hoje é muito competitivo, um mundo cheio de momentos difíceis, de excesso de trabalho, de tudo, e as pessoas, para fugir dessa insegurança, acabam se tornando pessoas controladoras. Então nós vamos hoje ver alguns casos, alguns sintomas que eu acho que vocês vão identificar alguém do seu lado. Pode ter certeza que você conhece algum controlador, né, Darley? Verdade. Então nós podemos começar. Pode começar, Darley, com essa pergunta, então. A primeira pergunta de hoje, já que você falou, já vou começar aqui com uma perguntinha que sempre ajuda, né, Rosa? Ajuda. Como saber, então, que uma pessoa ela é controladora? Como eu vou identificar? Como eu vou diagnosticar? Como diagnosticar, que chique. Geralmente, pessoas controladoras, Darley, elas são mal-humoradas, né? São temperamentais. Elas se queimam muito fácil, igual você falou aí, né? Fica com raiva se você sai com uma pessoa e deixa elas sem sair naquele momento. Algumas vezes elas são até sarcásticas. Os controladores narcisistas, porque tem um tipo de controlador que é chamado controlador narcisista. Esse é bravo. Por exemplo, esse né? Esse é o ápice. Também é um dos ápices, né? Eles dão chilique quando acham que recebem pouca atenção da outra pessoa. Esse é o tarjeta preta. Também. Taja preta, aliás. Taja preta. Taja, né? Também eles têm acesso de raiva, costumam ter muito acesso de raiva. Eles podem fazer bullying com a outra pessoa, pode ameaçar. Pois é mais fácil que olhar para dentro de si mesmo, né? Tem explosões de temperamento quando discordamos deles. Então, assim, geralmente eles querem que você concorde com tudo que eles fazem. Eles não fazem exatamente o que desejam, acham que são capazes de ler a mente das pessoas e adivinhar, né? E assim, quando a pessoa nega alguma coisa para eles acham que a pessoa tinha que saber o que eles queriam. Então eles querem que a gente leia a mente deles e descubra o que eles querem. E ninguém consegue isso, né? Então, assim, eles sentem como se estivesse desafiando a autoridade quando você discorda deles, né? Eles acham que você está desafiando a autoridade deles, então você não pode discordar. E a capacidade dos controladores de lidar ou trabalhar com a raiva ou o ressentimento é muito difícil. Então eles acabam descontando nas outras pessoas essa raiva que eles não conseguem trabalhar ou lidar com ela. Eles acabam descontando em forma de abuso físico, né? Muitas vezes até bate, aqueles pais controladores que batem muito nos filhos, né? Então, assim, às vezes eles têm um abuso verbal, xinga a pessoa, né? O marido muito controlador, ele fala muita coisa, ou a esposa pro marido que não devia falar. E abuso emocional, às vezes, né? De maltratar a pessoa, de jogar na cara dela coisas que ela não suporta. Ou abuso sexual também, que é negar para o outro alguma coisa ou forçar o outro a fazer sexo com ele sem querer. Então, assim, uma outra característica que a gente observa muito geralmente nas pessoas controladoras é que eles são bastante ciumentos. Eles querem saber tudo o que acontece na vida dessa pessoa que eles querem controlar, dessa pessoa que vive com eles. Eles são impacientes também. Muitas vezes sufocam com excesso de imposições à outra pessoa. Faz isso pra mim, faz aquilo, eu quero que você faça desse jeito não serve, faz dessa forma, não, o que você fez ficou ruim, faz de novo. Então, assim, eles têm muitas imposições. E eles sofrem quando eles perdem o controle sobre as outras pessoas.
Então eles sofrem muito também. Acho que deu para caracterizar, deu? Sim, deu sim, ué. Deu para mostrar como que é uma pessoa controladora, mais ou menos? O que eu lembro nesse momento é isso, eu não lembro mais características. Ô Rosa, a pessoa controladora já nasce assim ou ela aprende a ser assim? Pois é, Darley, né? Todos nós queremos ter a nossa vida em ordem, isso é natural do ser humano. A maioria das pessoas querem ter ordem na vida deles, mas muitas pessoas não conseguem isso. E não conseguem fazer isso por quê? Porque é preciso ter disciplina para se ter ordem na vida, é preciso ter boa vontade, é preciso ter persistência nas coisas que faz e é preciso ter constância no que se faz. Constância é assim, né? Não adianta você querer mudar a sua vida e fazer uma coisa só hoje que você precisa mudar e amanhã esquecer aquilo. Não, as coisas funcionam com hábito. Você tem que fazer a mudança e habituar aquela mudança. Então as pessoas precisam disso, é igual escovar os dentes. Se você escovar os dentes um dia do mês e ficar o resto do mês sem escovar, não tem efeito nenhum, você tem que escovar todos os dias. Então a questão da vida estar em ordem é uma disciplina que você tem que atuar todos os dias. Então assim, o que nem sempre é fácil para ninguém, né? A maioria das pessoas sofrem por ter esse tipo de ter que mudar o comportamento e ter que fazer aquilo todo dia. Por isso, quem tem a capacidade de organizar a rotina consegue fazer muito e assumir diversas responsabilidades na vida. São pessoas que geralmente têm mais sucesso no que faz. O que acontece com os controladores, que geralmente eles aprenderam a pensar dessa forma, e isso desde os primeiros anos de vida deles. O jeito autoritário, mesmo que às vezes seja um jeito autoritário sutil, muitas vezes a pessoa fala assim, gente, mas ele não é controlador, ele não é autoritário. Mas aí as pessoas têm aquele controlador que é o controlador sutil, que muitas vezes ele te controla dando uma de humilde, né? Ele não te cobra, ele não te exige, mas ele te pede o tempo inteiro, ele te pede com jeitinho, ele te conquista com jeitinho. Então ele acaba controlando você, às vezes até na sutileza de pedir, de ser humilde, ou então de sofrer, de chorar, tipo, né, eu sou coitadinho, você tem que me ajudar e tal. Aí você acaba controlando dessa forma também. Então assim, o que acontece é que o jeito autoritário, mesmo que às vezes ele seja sutil, igual eu falei, ele é resultado da soma de experiências que vieram do meio familiar e da socialização da pessoa. Ele viveu em alguns momentos autoritários na infância, às vezes. A socialização dele aconteceu durante toda a vida dessa forma, né, em que ele, às vezes, recebeu alguém que era muito autoritário, ou que era muito controlador, ou que ele, desde pequeno, aprendeu a ser controlador. Então, assim, já que o controlador tem problemas profundos, ele pode ser codependente, né? Eles podem ser codependentes, quer dizer, dependentes de outras pessoas, e eles podem ser narcisistas, pode ter tendências sociopatas também, pode acontecer deles terem tendências sociopatas, ou pode ser também por pura teimosia. Tem gente que é controlador porque é teimoso, né? Acontece muito isso. E agem de acordo com a radicalidade deles. O controlador está sempre agindo de acordo com a radicalidade dele. Agora, agem de acordo com sua radicalidade. O que é isso, Rosa? Nossa senhora, você me pegou. Pois é, Darla, é o seguinte. O controlador, ele acaba tendo uma visão assim, como é que eu vou falar a palavra? Uma visão mais dogmática da vida, né? Para ele, tudo tem que ser da forma como ele entende que acha que é correta. Então ele acha que a coisa é feita desse jeito e todo mundo ele acha que tem que seguir o caminho dele porque ele que sabe o que é melhor. Frequentemente, a maioria dessas pessoas, o que acontece porque elas são desse jeito é que elas escondem, né, uma grande insegurança inconsciente. Elas não têm consciência disso, mas eles escondem essa grande insegurança que está presente inconscientemente, que muitas vezes são de relações equivocadas que aconteceram na infância dessa pessoa. Então, assim, o controlador, ele pode ter aprendido a ser controlador desde a infância, ou ele pode ter passado por uma infância em que ele era muito controlado e agora acaba virando o disco, né? Ao invés de eu ser controlado, eu vou controlar para eu poder lidar com isso. Então, assim, a necessidade de estar no comando pode levar essas pessoas a passar mal quando elas não são capazes de dominar uma situação.
elas têm crise de ansiedade, elas têm crise, às vezes, de raiva, de agressividade, porque elas não estão conseguindo controlar aquilo. Quando elas não conseguem controlar uma pessoa, então, para ela é um suplício, é um sofrimento. Ela se torna, às vezes, até violenta. O controlador, ele acredita que o jeito dele é sempre o certo. E ele acaba criando uma série de situações estressantes para ele e para as outras pessoas que estão ao redor dele. Então, assim, quando ele já aparece, as pessoas, nós já vem estresse, né? Nossa, lá vem esse cara de novo. Aí as pessoas já ficam em alerta, porque ele quer controlar todo mundo, né? Aquele pai que quer controlar os filhos, aquele marido que quer controlar a esposa, aquela esposa que quer controlar o marido. Aí a pessoa fica, nossa, fulano já vem, meu Deus do céu, vai fazer alguma coisa. Aí todo mundo já fica tenso. Então, assim, isso sem falar na raiva e no ressentimento que provoca em quem convive com ele, porque ele faz as pessoas terem raiva dele. Né, o controlador faz a gente ficar com raiva dele, principalmente porque ele invade a privacidade da gente, ele tenta controlar a gente, porque ele não confia em ninguém, o controlador não confia em ninguém, ele chega a ponto de ter ações pouco éticas, né? Eu falo assim, que eles chegam a ponto de abusar da questão ética, eles invadem o celular da outra pessoa, eles invadem o e-mail da outra pessoa para ver o que está acontecendo, ele acaba vigiando de todas as formas a outra pessoa, né? Ele vigia o tempo todo. Muitas vezes as brigas aumentam, não por causa de fatos reais que estão acontecendo, mas por impressão e por imaginação do controlador. Ele imagina, a fulano tá me traindo. E aí ele começa a procurar indícios daquilo, tipo, eu tenho que controlar fulano, eu tenho que saber onde que ele foi, por que que ele demorou, que telefone que ela atendeu, por que que fulano ligou pra você e não ligou pra mim. Então, assim, eles justificam o controle dele assim, né? Então, assim, eu faço isso e aí o que ele fala? Quando ele justifica esse controle, o que ele fala com as pessoas? Ele fala assim, eu faço isso porque eu tenho cuidado com você, eu quero cuidar de você, eu estou preocupado com você. E na verdade, ele está sendo honesto quando ele fala isso. Ele está sendo honesto, o controlador, quando ele diz que a intenção é proteger o outro. Só que como eles não sabem lidar com o que eles sentem, eles acabam exagerando nesse cuidado e o cuidado vira controle. Porque é uma linha muito tênue entre o cuidado e o controle. Né? Muitas vezes o cuidado se transforma em controle sem a pessoa perceber. Então, como ele exagera nesse cuidado, nessa proteção, ele acaba controlando o outro. E ninguém quer ser controlado, né, Darley? Então, conviver com o controlador é uma tarefa, assim, não dizer nada fácil, né? Difícil, né? Difícil. Infelizmente, Darley, é difícil, né? Quem convive com uma pessoa controladora, ela sabe o quanto é difícil e o quanto é desgastante conviver com aquela pessoa, né? Porque lidar com essas pessoas exageradamente preocupadas, elas são exageradamente preocupadas. Elas pensam que tem solução para tudo, estão sempre com a razão. Isso não é tarefa fácil para ninguém, né? Você conviver com a pessoa que sempre é ela que tem razão. Ninguém merece. Mesmo se o controlador é alguém com quem você se importa, é alguém que você ama, ninguém deve ficar cego pelo amor, né? Ninguém quer ser controlado como se fosse uma marionete do outro.